Olá, boa noite, boa noite. Hoje nós estamos aqui através do meu canal para a gente falar aí mais sobre um tema do nosso projeto Gestão na Medida. Nós vamos falar hoje de pessoas e processos nas corporações. Eu agradeço a presença aí de vocês para que a gente possa aí estar dando continuidade nesse projeto. Vocês são muito importantes. Nós vamos aí hoje dar uma aula, nós fizemos um esquenta lá no nosso Instagram ontem, né? Falando bastante sobre processos, sobre pessoas, qual é o papel de cada um e qual é a importância do conjunto dos dois. E hoje a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Então, a gente vai falar bastante sobre o projeto Gestão na Medida. Eu já quero apresentar para vocês mais uma vez, para quem está aqui na live e não conhece, esse projeto nasceu de uma fusão entre a CP, que é a minha empresa, a Souza Araújo, o T-Center e o que é o Pedro e a Bianca, que eles estão lá na Itália, para a gente desenvolver uma aceleração empresarial. Então, a gente vai estar aí, já faz há um mês, mais ou menos, que nós estamos aí fazendo lives e falando sobre vários temas do empreendedorismo, falando sobre vários assuntos bem legais. E hoje eu tenho a honra de ter aqui com a gente a Mara, que é uma das nossas parceiras no T-Center. Vou convidá-la para entrar aqui com a gente. Vamos lá. Olá, Mara. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo A bem. honra é minha, amiga, de estar aqui, poder partilhar um pouquinho do conhecimento com você. Imagina, para a gente é uma honra grande, é uma honra ter o T-Center como parceiro do nosso projeto, né? E principalmente você aí com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, trazer para a gente aí mais conteúdos para que a gente possa estar aí multiplicando, né? Vamos dizer assim, o conhecimento para empreendedores, né? Porque o Brasil hoje é um dos países aí que mais empreende, né? É verdade, é isso mesmo. Então, a gente vai falar hoje, nós vamos falar sobre, a gente vai continuar o tema que nós falamos na live ontem, né, Mara? A gente vai falar sobre processos e pessoas, como que funciona, né, esse papel, como que funciona o que é processo, o que é pessoa, qual é mais importante, qual é menos importante, como funciona essa junção. Porque, independente, né, Mara, do tamanho da empresa, a gente falou bastante sobre isso ontem, independente do tamanho do negócio, independente se é uma lojinha ou se é uma loja de roupa maior ou uma empresa, é importante ter o controle entre processos e também saber o valor das pessoas, né? O que você Com certeza. o nosso tema aí para falar com o pessoal aí. É isso mesmo. A gente vai falar desse tema que para mim é bastante relevante, como eu falei na live, para a Souza Araújo, são os dois pilares que sustentam uma empresa: os processos bem estruturados e as pessoas bem treinadas e com critérios claramente definidos de como elas são geridas dentro da empresa. Sim, sim. E ter essa clareza é muito importante para o empreendedor, né? Com certeza, tanto para o empreendedor quanto para o colaborador. Sim. Eu acredito que existe também muito valor para o colaborador que tem clareza do que a empresa espera dele, do que ele precisa fazer para que ele alcance os resultados e tenha um desempenho talvez pode ser que não excelente, né? Que todo mundo busca excelência, mas pelo menos acima do esperado, né? Ele só consegue fazer isso se ele sabe o que ele precisa fazer, quais os critérios ele vai ser avaliado, onde a empresa quer chegar e por que ele faz o que ele faz. Exatamente. E essa clareza, a gente, né, nós que prestamos consultoria aí, a gente sempre encontra esse calcanhar de Aquiles nas empresas, né, Mara? Sempre. A grande maioria das empresas trabalha com a disseminação da informação boca a boca, não é procedimentada, não é escrita, não é padronizada. Acho que porque é pequena não precisa, seria burocratizar,
Mas eu digo, Cássia, e repito, que você padronizar processos e ter tudo escrito e estruturado é liberdade, não é engessar, não é você burocratizar a sua empresa. E é crescer o negócio, né? É você realmente ter lucro, né? Porque todo mundo abre um negócio para ganhar dinheiro, né? Então, assim, a Exatamente. maioria das vezes, né? Vamos dizer que 99% das pessoas abrem um negócio para ganhar dinheiro. E aí, se você não tem um controle, né? Se você não consegue ter processos bem desenhados, se você não consegue olhar para os seus colaboradores e saber instruí-los sobre aquilo que está desenhado, você vai ter prejuízo, porque a coisa vai descendo pelo ralo, né? Exatamente. E quem está ouvindo a gente pode estar pensando, é muito fácil para vocês, mas como eu faço isso? São processos muito simples. Sim. Você vai precisar só sentar com o seu funcionário e pedir para ele descrever o que ele faz, né? O que faz, como faz e por que ele faz aquilo. Uhum. Depois que você fez isso, você recolheu esse material, você vai analisar se o que ele diz que faz é o que você, enquanto empresa, espera que ele faça. E, principalmente, analise se aquele processo está alinhado com o que você deseja para a sua empresa no futuro. Se ele continuar agindo da maneira que ele está agindo, isso vai levar em direção ao que eu quero para a minha empresa no futuro, ou isso vai desviar do caminho que eu desejo? Reescreva esse processo junto com os gestores da empresa, com foco no futuro, e leve isso de volta para o seu funcionário para que ele saiba exatamente o que você espera dele. Isso você já procedimentou a parte de pessoas, né? Você já fez um grande avanço na parte você já iniciou, né? Você já deu um grande avanço. Eu preparei um material bem legal para a gente compartilhar com o pessoal. Eu vou subir aqui na tela, que eu acho que fica até mais fácil para a gente estar falando aí, né? Com todos, né? Vamos lá. Então, é mais ou menos o que a Mara disse agora, né? A gente vai discutir agora para a gente entender o panorama do que é processo, do que é pessoa, onde a automatização entra disso, né? E como administrar tudo isso, né? Então, eu acho que o empreendedor ele precisa entender porque assim, às vezes, Mara, a gente vê muito, né? Por exemplo, o cara fala assim, eu vou contratar um software mega blaster fantástico e eu vou resolver todos os problemas da minha empresa. Não é o caminho, né? De primeiro momento, porque não adianta ele ter uma ferramenta maravilhosa, sendo que ele não sabe, ele não olha para dentro do negócio dele primeiro e tem todo o desenho do processo e as pessoas não sabem como funciona, né? Como a gente falou ontem, né? As pessoas chegam na empresa e cada dia trabalha de um jeito, cada dia toma uma ação, né? Então, por isso que é preciso subir o degrau um por vez, né? Para poder saber, o empreendedor tem que realmente enxergar qual que é o negócio dele, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente estar discutindo, né? E a gente está aqui trazendo, né, bastante clareza aí para todo mundo que está nos assistindo aqui. E vocês que estão aí assistindo, que são empreendedores, se conhecerem outros empreendedores, convidem, porque essa live vai ser uma entrega de conteúdo, né? A gente vai aprofundar bastante aí em bastantes temas aí da parte de administração, uma boa administração de uma empresa, né? Então, a gente falando, Mara, de alinhamentos dos objetivos estratégicos do negócio. É muito importante o empreendedor ter a estratégia desenhada do negócio dele. É perfeito isso. Quando eu dava aula na universidade, a gente tinha eu dava aula para o pessoal de administração e eu fazia um esquema bem simples, Cássia, para fazer essa questão do objetivo estratégico. Porque só ter o objetivo estratégico não vai trazer o resultado que a sua empresa precisa. O que é o objetivo estratégico? O objetivo estratégico é você saber onde você quer chegar. Antigamente, nós dizíamos que seriam objetivos de longo prazo, então de 5 a 10 anos.
Sim. Hoje eu não posso falar mais isso. Não. Porque 5 a 10 anos minha empresa pode ter sucumbido já, né? Então, a gente tem que falar aí, no máximo, entre 3 e 5 anos, dependendo do nicho de mercado. Se for da área de informática, você vai estar falando entre 2 e 3 anos, no máximo, como longo prazo, né? Então, olha para a tua empresa, né? Estuda o seu mercado, vê o que tem de inovação, e nós vamos ter uma live só sobre inovação, não perca, para você entender o que é inovação. Mas veja o que tem de inovação no seu mercado e o que você precisa fazer para você estar com a tua empresa na vanguarda. Ou seja, junto com aqueles que estão à frente, pensando maior, né? Tendo uma visão maior do negócio. Sim. A partir do momento que você tem essa visão, tá, já sei, em 3 anos, a 5 anos, eu tenho que estar neste ponto para eu poder continuar competitivo no mercado. Ótimo. Pega isso, desdobra em objetivos táticos, que são o quê? Objetivos que vão te levar, vão te ajudar de uma maneira ainda ampla a alcançar esse objetivo maior que você colocou. E desdobra de novo no objetivo operacional, que aí sim, o que eu tenho que fazer hoje para daqui a 3, 5 anos eu estar onde eu quero. E isso, Cássia, vai passar pelas pessoas. Não tem como. Envolva o seu RH nesse alinhamento de objetivos. Por quê? Porque a empresa não é parede, não é máquina. Você pode ter uma excelente máquina, mas se você não tiver pessoas capacitadas para utilizar aquela tecnologia, de nada vai adiantar. Por enquanto, a gente ainda não tem robô que substitua a pessoa, né? Tem algumas inteligências aí que já estão ganhando o jogo de xadrez, mas isso ainda não é, né, uma coisa comum, não é o status quo das nossas empresas ainda. Nós dependemos das pessoas. Então, para que eu alcance objetivos estratégicos, as pessoas têm que pensar estrategicamente. Elas têm que saber onde você quer chegar. Então, você tem que envolver uma pessoa de RH. E ela só consegue, né? Os colaboradores dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, eles só conseguem enxergar a estratégia quando essa da diretoria ou do proprietário vem descrito ali certinho quais são os passos e qual que é o objetivo, aonde ele quer chegar, como você mesmo disse, olha, a gente montou a empresa, né? Por isso que assim, nós aqui do Gestão, nós gostamos de descomplicar as falas, né? Porque nós vemos aí, nós assistimos e acompanhamos vários outros canais, enfim, é usado sempre muito termo técnico, que nós temos conhecimento também, né? Mas que, por exemplo, para o pequeno empreendedor, para aquela pessoa que tem uma microempresa, é difícil dele entender, né? Porque ele não conhece, ele não tem esse conhecimento. E aí, quando a gente vem aqui, a gente descomplica tudo isso, a gente usa termos aí do dia a dia para que realmente entenda que não é aquela coisa, né, mirabolante. É muito simples você administrar uma empresa, desde que você tenha tudo desenhado, que você tenha a estratégia do seu objetivo, do seu negócio muito colocado ali. Tem que saber, olha, eu comecei, por exemplo, vendendo pão. Eu quero começar vendendo 10 pães por semana, mas eu vou criar uma estratégia para que daqui 3 semanas eu já consiga vender 30 pães. E como que eu vou fazer isso? E aí tem o padeiro lá, a pessoa que te ajuda a fazer o pão, ou até mesmo a pessoa que ajuda você a fazer a limpeza do local. Todos têm que estar muito inteirados e saber qual que é a estratégia para que aquele objetivo seja alcançado, né? E você disse uma coisa muito importante, Cássia, que é o desenho. Exatamente. O desenho organizacional, ele precisa acontecer desde os primórdios da tua empresa, desde que você começa a tua empresa. Sim. Ah, mas para que eu vou desenhar, né? Fazer um organograma que a gente fala? Porque depois você vai estar exausto, seus funcionários vão estar exaustos e ninguém sabe por que ninguém dá conta de fazer o que tem que ser feito. Porque você está usando tanto chapéu que você não dá mais conta das coisas, né?
Então, assim, desenhar, que nem você colocou, eu tenho o padeiro, eu tenho faxineira, eu tenho atendente, eu tenho a pessoa que fica no caixa, mas às vezes o negócio começou com uma portinha. Então, eu tenho o padeiro, eu faço a limpeza, eu atendo o caixa e tenho uma atendente para entregar as coisas ali. Então, você tem que desenhar, tá? Se eu crescer, o que eu vou precisar? Eu vou precisar aqui, porque hoje a caixa faz o trabalho de caixa, entrega, faz o café, faz os lanches, faz o não sei o quê, ela faz tudo. Sim. A pessoa que faz a limpeza sou eu mesma. Eu saio do caixa quando não tem ninguém, eu mesmo vou lá e faço a limpeza. Você vai saber que um dia você vai precisar colocar uma faxineira, você vai saber que um dia você vai precisar de alguém no caixa no seu lugar, você vai saber que um dia você vai ter que distribuir uma pessoa para fazer lanche, uma pessoa para atender o balcão. Então, assim, o mal do pequeno negócio, Cássia, é que uma pessoa faz muitas coisas. Sim. Usa muitos chapéus, eu gosto de falar. Sim. E aí você não enxerga. Ah, não, mas está certo. É uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo, todo mundo faz tudo. Hoje faz. Sim. Mas se você quiser crescer, não vai poder fazer mais. Então você tem que saber. Eu gosto de falar que é a mesma coisa, Cássia, não sei se você vai concordar comigo, de você comprar um terreno num lugar legal, fala assim, aqui eu vou fazer uma casa bonita para mim, né? Só que ao invés de você contratar um arquiteto e fazer o desenho de como essa casa vai ficar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você pega e bota um puxadinho lá no fundo. Perfeito. Faz uma cozinha, um banheiro e uma varandinha. Aí depois você falou assim, tem dinheiro, vou fazer agora mais um puxadinho, fazer um quarto. Agora eu vou fazer mais um puxadinho. Eu vou pôr uma piscina. Aí quando você for fazer mesmo a casa, você vai ver que a piscina ficou no meio da sala. Perfeito, acontece. A gente está cansado de ver isso. Eu venho... Você deu um exemplo que para mim é perfeito, porque eu venho aí da área de construção civil, né? Uma parte da minha carreira eu trabalhei nesse setor e eu cansei de ver, por exemplo, né, assim, clientes, né, que ia lá comprar uma tinta e tal, e aí você falava, mas aonde é a sua casa, né? Aonde é? Não que você não tenha que colocar coisas boas, você tem que colocar, claro que sim, né? Mas você tem que pensar lá na frente. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, lá na frente eu vou ter o retorno financeiro que eu desejo? O investimento que eu estou fazendo, eu vou conseguir retornar? Porque o local onde eu comprei o terreno, como você falou, às vezes não é um local, né, tão assim de alto padrão para tudo que eu estou colocando aqui. E aí, às vezes, as pessoas se ofendem quando você fala isso. Elas não entendem que você está falando numa visão de negócio, né? Não em outra visão. Então, isso que você falou é real mesmo, acontece, e eu vejo, por exemplo, acontecendo dentro dos pequenos empreendedores mesmo. Exatamente. Né? Você não faz o desenho estrutural da tua empresa e aí vai fazendo os puxadinhos, entendeu? E aí você não coloca a pessoa certa no lugar certo, você não tem o desempenho que você gostaria que a pessoa tivesse porque ela não sabe fazer aquilo, ou ela não tem postura para aquele determinado, aquela determinada função que você colocou, até porque você nem sabia o que esperava daquela função. Você não escreveu, você não desenhou, você simplesmente sabe, preciso, sei lá, vou dar um exemplo bem tosco aqui, preciso de um chapeiro. Você sabe fazer lanche, você faz lanche na sua casa? Vem fazer lanche aqui, então. Isso, Você entendeu? Eu vou dar o exemplo de novo do mercado de tintas. A gente hoje, nós temos, né, 2 negócios e um deles a gente presta consultoria para o mercado de tintas, tanto para fabricantes como para aplicadores e empresas, todo tipo de empresa que usa tinta. E o que nós mais pegamos é pintores que estão lá pintando, aí a gente vai dar treinamento para poder, né, ensinar tudo. E aí a primeira coisa que a gente escuta, mas eu já pinto faz tempo. Mas tá, com quem você aprendeu? Eu era boy aqui, eu ajudava na limpeza da área da pintura, e aí eu aprendi com o pintor que estava aqui. E aí ele me ensinou, e ele aposentou, eu peguei o lugar dele e estou aqui até hoje. Mas eu falei, mas você nunca fez uma especialização, um curso, nada? Não, não precisa, eu já sei. E aí esse colaborador, ele tem essa cabeça dentro da empresa, mas é culpa só dele? Não, é culpa da empresa também.
Porque a empresa não está olhando para as pessoas, ela não está olhando para poder treinar as pessoas e trazer melhoria no conhecimento. Para quê? Para que o produto dela, afinal, que é o que a gente vai falar aí no próximo item, né, que é a análise de cadeia de valor, chegue para o cliente dela do jeito que o cliente espera. Exatamente, exatamente. Né? Aí vai criando aquelas empresas do puxadinho. Vai dando um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Quando você vê, tem um monstrengo que você não sabe nem o que fazer com ele. Aí, para você organizar, aí quando você chama um consultor, a gente fica doido, né? Para colocar tudo no lugar. Maluco. A gente tem coisa que a gente olha, eu até posso, né, usar aqui um exemplo, que assim, às vezes a gente chega, a gente olha assim, eu falo, mas é sério que isso acontece? A gente vê, olha, tem tanta história, a gente vê cada coisa que é assim, você fala, não dá. Eu tenho uma história bem triste disso, sabe? De uma empresa que era para dar lucro, porque eles tinham um bom mercado, não era uma empresa nova, era uma empresa que foi fazendo os puxadinhos e conseguiu chegar em 25 anos de empresa. Só que, o que acontece? Enquanto a água está alta, na qualidade a gente usa muito esse exemplo. Sim. Enquanto a água está alta, o rio está cheio, você navega. Você não vê o que está lá, as pedras que estão no fundo, os icebergs que vão afundar o Titanic, entendeu? A hora que a água começa a baixar, ou seja, que o fluxo de caixa começa a não bater mais, aí você começa a ver as pedras e aí o barco afunda, entendeu? Quando eu fui chamada, quando eu cheguei nessa empresa, foi até bem chocante, porque era um casal que tinha assim, um primor pela empresa, gostavam muito do que faziam, mas já estavam com casamento comprometido e a empresa já estava na UTI. Por mais que eu tentasse ajudá-los, não teve jeito. Abriu falência e fechou. E eles perderam, inclusive, a casa que eles moravam, porque eles já tinham penhorado. Entendi. Então, eles tiveram que entregar para poder pagar os funcionários que eles tinham, na época, 30 funcionários. E essa é uma situação que a gente pega assim, constante, né? Vamos dizer assim, que é o mais de praxe para a gente que presta consultoria, né? E eu pego muita situação, a pessoa fala assim, mas eu vou fazer um empréstimo no banco para pagar as dívidas da empresa. Misericórdia, foi o que eles fizeram. Ou então tem aquela velha história, né? Eu tenho um amigo que ele é investidor, ou ele tem dinheiro, ele vai me emprestar juro e eu vou pagar todas as dívidas da minha empresa. Mara, quando a gente pega isso, a gente, né, nós, por exemplo, somos consultores, é de arrepiar, né? Eu já falo, para tudo, que empresa que empresta dinheiro para pagar dívida, sem antes fazer um planejamento de futuro, de buscar receita, vai quebrar. É melhor você fechar as portas agora do que você fazer isso. Pelo menos você uma dívida a menos para você pagar. Quando eu cheguei nessa empresa, Cássia, eles já tinham já tinham dado esse passo. Eu cheguei, o negócio já estava... Como eu te falei, a empresa já estava na UTI. Entendi. Não tinha mais o que fazer, entendeu? Por mais que a gente tentasse negociar com o banco e tudo, a situação já não se sustentava mais. É bem complicado. E aí foi você não tem aí um objetivo estratégico, né? O que a gente falou aí no nosso primeiro item. Eu sou da época que até eu fiz isso outro dia. Eu estava aí num café aqui perto do escritório novo que abriu, e aí nós estávamos lá tomando café e estava eu e a minha irmã, e a gente vem de família de empreendedorismo, né? Todo mundo é empreendedor e tal. E a gente pediu um café, era novo, tinha acabado de abrir, estava uma bagunça. A atendente que estava no balcão atendendo o pessoal que estava no salão, o caixa, pedi uma coisa, não tinha, tal. E aí depois eu voltei lá e conversei com a mulher, falei, olha, eu presto consultoria, se você quiser eu posso ajudar você a fazer uma organização aqui, eu vi os seus produtos, são bem legais, tudo. Ela falou, mas eu não sei desenhar isso. Eu falei, vamos fazer do modo antigo?
Falei, vou te dar uma mentoria aqui de 1 hora de graça, falei para ela, porque eu sinto isso, porque a gente vê, dá dó, porque a pessoa colocou o sonho dela ali, ela colocou dinheiro naquilo ali, né? Eu falei, vou te dar uma mentoria de 1 hora de graça. Falei, me dá um guardanapo aí. Peguei um guardanapo de papel, a gente que é antigo, a gente fazia isso, né, Mara? Não é? Peguei um guardanapo... Papel de pão, né? Papel de pão, peguei um guardanapo de papel e fiz um desenho lá para ela, falei, ó, faz assim, 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 e continua. Ela ficou tão feliz, ela me ligou e a gente já marcou reunião para poder fazer o trabalho com ela, mas é exatamente isso. É simples você conseguir fazer esse planejamento. Não precisa ficar preocupado, mas eu não tenho o melhor software, eu não tenho um profissional com qualificação X, Y, Z, ou se a empresa é só minha. Eu abri a empresa com a minha rescisão, eu nunca tive empresa, eu não sei como é. É simples, pessoal, não tem o segredo. É claro que conforme você vai crescendo, você vai tomando corpo, você vai adquirindo todas essas ferramentas mais sofisticadas. Mas para começar, o menos é mais, né, Mara? Com certeza, Cássia, em tudo na vida. Eu aprendi com esses meus 58 anos de vida, amiga, que menos é mais em tudo na sua vida. Tudo que você puder simplificar, tudo que você puder fazer para minimizar, com certeza isso vai te dar mais liberdade, isso vai te dar mais ganho financeiro, isso vai te dar, assim, muito, sabe, leveza para você fazer a sua vida ir para frente. Sim. Quando a gente carrega muita coisa, tanto na vida pessoal quanto na empresa, aquilo se torna um elefante branco. Você, para cada passo, aquilo é penoso, é custoso, é difícil. Então, menos é mais, com certeza. Sempre, né? Porque também a gente vai entrar aqui no assunto de análise de cadeia de valor, né? Resumindo, o que é isso? É você olhar para toda a sua empresa, para você saber, você tem que enxergar, né? Então, por exemplo, você faz lá o alinhamento de objetivo estratégico do seu negócio, e aí é a hora que você vai colocar os custos, né, Mara? Custo de quanto custa para funcionar a sua empresa, salário de funcionário, matéria-prima. E aí você vai colocando tudo isso e no final você vai ter o preço do seu material. Se você não tem um controle, se você não tem uma estratégia, como que você vai saber realmente quanto o seu serviço ou produto custa? Né, Mara? Isso é muito legal, Cássia, porque eu vou falar uma coisa para você. Isso não é muito simples. Sim. Se eu fosse dar um conselho para quem está ouvindo a gente, contrate um consultor para fazer pelo menos esse item. Sim. O restante você até consegue, de um jeito ou de outro, fazer. Mas a análise da cadeia de valor e a precificação do teu trabalho, seja ele serviço ou produto, não é algo simples. Parece simples. Eu vendo, que nem você falou, eu vendo pãozinho, todas as padarias vendem por, sei lá, o X reais o quilo, a grama do pãozinho. Eu também vou pôr esse preço. Mas será que a gestão do processo de produção desse pão é igual? O custo do outro, será que ele calculou bem? Porque aí isso pode trabalhar contra você e não a seu favor. Sim. Pode chegar ao ponto de você perceber que você está pagando para trabalhar. Mas isso é o que a gente pega a todo momento, né? Quando a gente pega aí consultoria geral para a gente fazer, a gente passa por todas as áreas. E quando a gente chega nesse ponto, esse ponto é, como você falou, é o ponto mais crítico. Porque a primeira pergunta que você faz para a empresa ou para o empreendedor, como você chegou nesse preço? Como você chegou nesse preço de venda do produto? O meu concorrente vende nesse preço. Tá, mas o seu concorrente tem uma estrutura, é o que você falou agora. O seu concorrente ele tem uma estrutura e você tem outra. Você sabe quanto custa a estrutura dele? Isso que você está colocando aqui realmente está pagando as suas contas? E exatamente. Na maioria das vezes, quando a gente vem desenhar ali a cadeia, né, que eu falo que a gente desce a ladeira, né, a gente vê que está fechando no vermelho todo mês. E o mercado Sim. e a concorrência são apenas um item. Sim, né, da precificação. Ele é um item, e nem é o mais importante. Né? Então, assim, se eu posso te dar um conselho,
Vem aqui. Vem em mim, Dodhan. Se eu posso te dar... Se eu posso te dar um conselho, colega, contrate alguém ou vá em algum lugar, né? Tem o Sebrae, que eu acredito que eles ajudem também, se você realmente não tem condições. Não é um valor caro. Às vezes você pensa que um consultor é um valor absurdo. É a mesma coisa que eu falei do puxadinho. Se você contrata um arquiteto para desenhar a tua casa, entregar esse desenho e você vai construindo ela aos poucos, você não precisa construir a casa inteira de uma vez. Mas ele vai te dar um desenho que quando essa casa ficar pronta, seja em 2, 3, 5 ou 10 anos, ela vai ficar exatamente como você quer. Exatamente. Né? A mesma coisa o consultor. O consultor, ele vai fazer o desenho, ele vai te dar o preço correto, ele vai te mostrar como tem que ser os processos. E você vai crescer de maneira estruturada. Quando você chegar no ponto que você quer, você vai estar com a empresa exatamente do jeito que você sonhou. Você não vai ter surpresas. Agora, não, eu vou economizar no arquiteto e vou fazer os puxadinhos. Você vai ter a piscina no meio da sua sala, colega. Ou vai ter a garagem fora do lugar. Sabe? Você vai olhar para sua cara e falar, Jesus amado, o que eu fiz, né? Que casa é essa? Agora eu vou ter que quebrar a sala para destruir a piscina para construir ela em outro lugar. Ou vou ter que mudar a oposição da casa para poder colocar a piscina que eu quero, que agora não cabe a piscina aqui do tamanho que eu fiz a casa. Então, assim, o custo-benefício no futuro vai ser muito maior do que você vai gastar agora. E nem é tanto assim. Existem mentoria, você não precisa ter o consultor fazendo as coisas para você, sim, né, Cássia? Mas você pode pedir Nós temos hoje a comunidade do Gestão na Medida, que você pode entrar lá. Exatamente. E a comunidade, ela é para isso mesmo, para que você tire as suas dúvidas e a gente possa compartilhar aí todos os nossos conhecimentos, né? Então, assim, tem muitos caminhos que você pode acessar aí. Quando você entra numa comunidade, Cássia, o legal é que o valor que você paga é rateado entre as pessoas que estão ali. Sim. Então, o custo fica muito menor, sim, né? Você vai ter a possibilidade de ter um profissional, né, de alto nível conversando com você por um custo que você pode pagar, porque ele está rateado ali entre outras pessoas. Né? Exatamente. Então, o valor fica irrisório e você vai conseguir tirar suas dúvidas, sanar os seus problemas, criar um preço justo, né? Porque eu acho que o preço não precisa ser alto. Você não precisa vender caro, você precisa ser justo. Um preço que o teu consumidor esteja disposto a pagar e um preço que pague os seus custos, né? E te dê um lucro, porque é o que você falou, nós estamos aqui para ter lucro, não é verdade? Sim. Então, justiça, eu acho que essa a palavra. Exatamente. Porque também você precisa fazer tudo isso, né, para você escolher o processo que você precisa priorizar para a sua empresa começar o crescimento, né, Mara? Exatamente. Então, assim, é importante ir juntando todos os pontos, porque vai chegar um momento que, assim, tudo estagna, né? Fica parado ali, né? E aí você fala, por que eu não cresço? O que acontece? Por que eu contrato colaboradores e eles não ficam na minha empresa? Por que eles saem? Né? Por que eu tenho uma produtividade muito alta de colaborador? Então, falando um pouquinho em termo técnico, né, que você falou no começo muito bem, que a gente procura não falar, mas lembrando Pareto, né, que é aquele italiano que fez 80-20, quando você sabe prioriza os processos de maneira correta, você consegue, com menor número de processos, melhorar uma grande parte da sua empresa, que é o tal de 20% do que você faz, pode melhorar até 80% daquilo que você tem de problemas. Quando você consegue ir direto ao ponto, outros processos paralelos automaticamente melhoram. Sim, sim. Né? E aí isso dá um salto na tua empresa. Sim. Ao passo que é o que você falou, se você não faz dessa forma e vai fazendo no achismo, o que vai acontecer? Isso estagna.
Eu já cheguei em empresa, o cara falou, não, aqui não tem jeito, não. Não dá para aumentar nada. Eu aumento o preço, eu aumento a produção, aí eu tenho que aumentar, e aumento minhas vendas, aí eu volto para o ponto de equilíbrio de novo. Ou às vezes até menos, né? Ou prejuízo ou tal. Mas vamos supor que seja uma empresa de ponto de equilíbrio. Eu contrato mais gente, aí eu tenho que pagar mais salário, volto para o mesmo valor, não consigo ter lucro de novo. Não dá, essa empresa não dá lucro, porque está fazendo da maneira errada. Exatamente. Porque análise do processo como é agora. Então, você tem que estar, né, fazer a gente fala assim, aquela reunião semanal com você, se você é só você e você mesmo, ou se você tem uma equipe, você e a equipe, aquele momento que você para e você avalia como foi a semana, né? E não ter medo e nem vergonha de olhar para os problemas, que isso acontece muito com o pequeno empreendedor, né? A gente vai fazer depois uma live aí, quer dizer, não vai ser uma live, vai ser um webinário que a gente vai falar sobre inteligência emocional nos negócios, né? O quanto é importante você ter músculo emocional para você poder conduzir um negócio. A gente vai falar do decorrer aí, vai ter esse webinário aí também. Mas a gente precisa olhar para o agora, porque também não adianta você ficar só vivendo no passado e querendo só criar, né? Porque a gente pega muito empreendedor aí que é criador, né? Que fica só criando, sonhando e não volta para o aqui e agora para poder enxergar como que está o negócio dele, né, Mara? Exatamente. Aqui na Souza Araújo, depois que nós passamos aí pelo momento de pandemia, foi um momento em que muitas empresas tiveram que eliminar peso, né? Se a gente pensar num balão, o balão para poder subir, você tem que ir jogando os pezinhos fora, né? Sim. A gente teve que fazer isso. Então, nós deixamos de ter pessoas contratadas para trabalharmos com parceiros, né? Então, se eu tenho um projeto, eu chamo alguns parceiros, faço aquele projeto, terminou, mas cada um tem a sua empresa. Isso, Cássia, não impede que nós tenhamos reuniões com esses parceiros como se fôssemos uma só empresa. Porque enquanto eu estou num projeto, é como se todos os parceiros e eu trabalhássemos na mesma empresa, né? Então, a gente traz o pessoal de marketing, a gente traz o parceiro e a gente faz reuniões semanais até que o projeto tenha sido concluído, finalizado, né? Eu e o meu sócio, nós somos só nós dois na empresa, né? E eu tenho uma pessoa que nos ajuda, um auxiliar administrativo, mas ele é de outra área da empresa. Ele é da parte de condomínios, que a gente faz também auditoria em condomínios. Ele não trabalha com a gente na parte de consultoria, sabe? E toda semana eu sento com o meu sócio e a gente reorganiza contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, planejamento estratégico. A gente faz toda segunda-feira, a gente faz uma reunião. Às vezes a pessoa pensa, Cássia, que reuniões de estratégia e alinhamento, que aí tem os desdobros, né? Tático e operacional. Sim. E depois a gente pode até fazer uma live sobre isso, porque eu acho que vale a pena fazer, né? Vale a pena. É um negócio bacana para as pessoas entenderem. A gente faz toda semana. Lógico, no final do ano, a gente faz uma previsão de onde a gente quer chegar até dezembro daquele ano. Mas semanalmente a gente olha para lá, a gente está com o farol ligado lá. Sim. E está olhando taticamente o que eu estou fazendo, operacionalmente, essa semana, amanhã, hoje ainda. Às vezes a gente faz normalmente na segunda de manhã. Hoje, depois do almoço, quais são as tarefas? Você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo essa semana. Na outra segunda-feira, quanto a gente caminhou, o que faltou, o que fez, o que não fez. Mesma coisa para os gastos financeiros. Então, isso garante 100% que a minha empresa é que não tem ali um dia que um imposto não foi pago, que deu um chabum? Não garante, porque que nem aconteceu comigo antes do carnaval. Eu tinha coisas que iam vencer no carnaval, né? Impostos. Eu tinha que ter trazido, né? No imposto, normalmente você tem que pagar adiantado, né? Se você pagar depois,
Eles não é que nem outras contas que às vezes vence num feriado, na segunda-feira você consegue pagar. Imposto não é assim. Imposto você tem que pagar antes, senão você vai pagar juros. Eu voltei do feriado, tinham 3 impostos que eu não tinha pago. Me passou assim, ó. Eu fiquei com raiva de mim mesma. Né? Porque você... E aí é onde entra o primeiro prejuízo, porque você tem que pagar juros, né? Exatamente. Isso que eu fiquei louca da vida. E olha que eu vivo disso, né? Ajudando as empresas. E mesmo assim, mesmo fazendo reuniões semanais, mesmo a gente conversando, mesmo tudo isso, de vez em quando ainda escapa a areia pro vão do dedo. Imagina quem não faz. Ou quem deixa para fazer isso no final do ano só. Uma vez por ano só, eu vou olhar a estratégia da minha empresa. Colega, hello! Quando chegar daqui um ano que você não fez, não dá mais tempo. Exatamente. É assim mesmo. Mas vamos falar de mapeamento do processo. Eu falo que é a parte que eu gosto bastante, porque é o momento que você abre o leque ali, você traz a clareza para o empreendedor de uma maneira que ele assusta, né, Mari? Verdade. Verdade. Mapear processo é uma coisa muito legal. É a base também que vai ajudar nas estratégias, que vai entender a cadeia de valor, né? Tudo isso a gente está colocando em tópicos, né, Cássia? Sim, mas isso tudo está junto e misturado de uma certa forma. Exatamente. Né? A gente coloca em tópicos para ficar mais fácil para a gente falar, porque senão a gente, né, vai aqui... didaticamente já é confuso, né, amiga? Já é confuso. Aí o negócio fica pior. Mas tem uma sequência, tem que seguir assim, não. Tem a ver que tudo isso dentro de uma empresa tem que acontecer, né? Exatamente, exatamente. Então você tem que ter tudo isso muito bem mapeado, saber como é que eles acontecem, onde começa, onde é o meio, onde termina, quando termina, para onde ele vai, quem é o próximo, né, que vai receber aquilo lá. Eu gosto muito, Cássia, do conceito de cliente interno, sabe? Porque, na verdade, o colaborador, ele é um cliente do setor que vai alimentar as informações para que ele vá adiante, né? Por exemplo, o RH é cliente interno do financeiro, porque ele vai dar informações, ele vai munir o financeiro para fazer o pagamento dos funcionários, por exemplo, né? Então, assim, eu preciso... E o RH é também fornecedor dos funcionários, que são clientes do RH. Quando a gente não pensa em colega de trabalho, mas em cliente de trabalho, muda a cabeça. Total, principalmente nas empresas familiares. Principalmente nas empresas familiares. Eu falo muito isso, por exemplo, empresas que eu vou dar consultoria, que são empresas familiares, eu falo assim, para de olhar para ele como seu marido, ou como seu pai, ou como seu irmão, ou como seu cunhado. Olha como um cliente. Como que você quer que o seu cliente lá fora seja atendido? Qual que é o atendimento que você vai dar para ele? Então, você traz isso para dentro do seu negócio e é assim que tem que acontecer. Você profissionaliza a comunicação, né, Mara? Exatamente, exatamente. Né? Sem falar que você cria um ambiente organizacional harmônico. E Harvard, não sou eu não, hein? Harvard já diz que funcionário feliz dá lucro. E você não quer lucro, colega? Então, tenha funcionários felizes. Exatamente. É o que eu falo, né? Quando eu dou treinamento dentro das empresas, eu sempre pergunto assim, você, né, a gente vai falar de pessoas aqui, é bastante importante isso que eu vou colocar, porque você sai, o colaborador, eu pergunto para ele, você sai da sua casa todos os dias para quê? Todo mundo responde que é para ganhar dinheiro para pagar a conta, né? Eu falo, não, vocês saem de casa todos os dias para cumprir uma tarefa para a realização dos sonhos de vocês. E quando vocês estão contribuindo, cumprindo essa tarefa, vocês estão contribuindo para a realização do sonho de alguém. Porque o dono daquela empresa, ele teve um sonho, ele fez um projeto para ele poder criar aquele negócio. Né? E aí, quando eu falo isso, todo mundo assusta. Porque eu falo assim, o salário que você ganha não é tipo, eu só trabalho para pagar conta. Então não faz conta, né, Mara? A gente aqui da PNL, aqui da inteligência emocional, fala, ninguém tem que fazer conta. É só você não fazer conta que você não tem que sair cedo de casa para você ir trabalhar. Né?
né, vira, como diz assim, aquele pessoal alternativo, vive do ar, de água, né? E aí você vai Exatamente. precisar do tal do bendito dinheiro, né? Então, mas é exatamente isso, é ter essa consciência. Se você tem uma empresa organizada, né? Então a gente vai falar, se você tem os seus desenhos dos novos, assim, se você traz o seu colaborador para dentro da sua empresa como parte dela mesmo, e você faz aquela reunião e fala, olha, a gente tem um projeto futuro, está aqui, ó, que é você desenhar os novos processos, né? Então, ó, a gente pensa em melhorar o departamento dessa maneira, ou, né, mesmo, por exemplo, num ambiente pequeno, num negócio pequeno, abrir outra loja, por exemplo, abrir outro ponto, e trazer ele, ouvir a opinião dele. Aí você vai ter colaboradores felizes e você vai ganhar dinheiro, né? Como eu digo para a Pálida, todo mundo tem negócio para ganhar dinheiro, né, Mara? Essa é uma palavra que, para o brasileiro, ele tem uma certa... Como é que eu vou dizer? O brasileiro ele tem uma certa crença limitante em relação Sim, ao trabalho e ao dinheiro. sim. Porque, historicamente, Cássia, nós começamos lá atrás com pessoas que não trabalhavam. Os ricos no Brasil, colônia, eles eram os donos, eles eram quem tinha realmente o dinheiro, que era o dono da terra, ele não trabalhava, ele usava o trabalho de outro. Então, o trabalho, no Brasil, quem trabalhava é quem não tinha dinheiro. Exatamente. Então, ficou no nosso inconsciente coletivo aquela coisa de que quem trabalha não ganha dinheiro. É cultura, né? É cultural isso. É cultural. Então, ficou no inconsciente coletivo como a pessoa que tem dinheiro é a pessoa que não trabalha. E isso não é verdade. Não existe isso. Não né? existe. Apesar que, assim, eu gosto muito de usar a minha sinceridade, né? Apesar que a gente vê aí hoje nas redes sociais, o que a gente mais vê é a gente vendendo a fórmula mágica de milionário, né? A gente vê isso a todo tempo, mas eu sempre falo, ó, esquece que esse caminho ele não existe. Você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que suar a camisa para você realmente conseguir o que você quer, né? Exatamente, exatamente. E mesmo esse pessoal que está na internet falando isso, eles têm que fazer N lives, eles têm que estar com conteúdo toda hora, eles têm uma vida estressante no sentido de ter que... É que depois eles vão colocando pessoas para trabalhar com eles, mas mesmo assim, eles ficam escravos de uma tela, né? Eles estão o tempo todo pensando, falando, comendo, bebendo aquilo. Né? Eles não têm uma vida fora daquele ambiente, porque eles têm que estar full time alimentando aquele castelo que eles colocaram. Exatamente. Mas quando eu decidi ser empreendedora, né, quando eu coloquei para mim que eu queria, o que eu queria como propósito de vida, era justamente isso, Cássia. Ensinar para as gerações futuras que o trabalho ele traz o sucesso e ele traz retorno financeiro. O trabalho vale a pena, entendeu? É isso que eu gosto de colocar. Dei aula há muitos anos e eu sempre coloquei isso até para minha filha. Se você conversar com a minha filha, você vai ver que desde pequenininha, desde os 9 anos que a Bianca trabalha, a minha filha. Eu tinha uma escola de educação infantil. Eu me separei com ela muito novinha, ela tinha 8 anos, contando rapidamente aqui, e eu tinha uma escola de educação infantil. E ela vinha da escola, ela estudava na parte da manhã e à tarde ela me ajudava nessa escola. Ela levava a criança no banheiro, ela ajudava a alimentar os bebezinhos, porque ela já tinha 9 anos, ela brincava com eles no parque para ajudar as professoras a cuidar das crianças. E ela tinha salário. No dia que eu ia pagar as professoras, eu pagava a Bianca também. Ela tinha o salário dela. Sim. Eu ensinei para ela que o que ela faz tem valor. E é isso que a gente precisa nesse país. Sim. É mostrar para as pessoas
Eu sou funcionário? Sou. Eu não preciso ser só um funcionário, eu posso ser um empreendedor dentro da minha empresa. Sim, sim. Como funcionário. Sim. Eu posso ter uma mentalidade de dono da empresa, fazer o negócio do outro prosperar. Porque quando a pessoa dona do negócio prospera e a empresa cresce, aumentam as possibilidades de você crescer também. Exatamente. E aonde entra aí, por exemplo, o início da melhoria contínua, né, Mari? Que a gente está. Exatamente. Né? Então, assim, é quando você consegue ter essa visão aberta, né? Tanto o empreendedor olhando para o seu processo, como olhando para os seus colaboradores, e o papel inverso também, né? O colaborador olhando para o negócio, você começa a iniciar o processo de melhoria contínua. E aí é a partir desse ponto que a empresa começa a crescer. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente e tem todo mundo ganha, né, Cássia? Tendo essa visão empreendedora, porque se você olha para o negócio onde você está, para a empresa, nossa, o fulano trocou de carro, olha, está ganhando dinheiro nas minhas costas. Exatamente. Gente, não é para pensar assim, faça a sua parte, ajude a empresa a crescer, traga novas ideias. Se você está num lugar onde não existe essa possibilidade, onde o dono da empresa não quer ideias novas, não quer crescer, não quer fazer tudo isso que nós estamos falando, tem outras empresas que querem. Vai buscar novas oportunidades. Como diz aquele programa de televisão, né? Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Saia de mansinho, exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Ninguém é obrigado a ficar num lugar que não é feliz, né? Exatamente. E hoje em dia tem tantas maneiras de você empreender sozinho também. Né? Tem a MEI aí, eu acho fantástico essa questão da MEI, que te dá muitas garantias, te ajuda a ter algumas garantias que são de funcionário, mas automaticamente te dá a liberdade de ter o próprio negócio. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, sou MEI. Olha, gente, você é MEI, olha aqui para mim um pouquinho. Tudo isso que a gente está falando é para você também. Porque, nosso amigo aqui da Microsoft, ele começou numa garagem, ele e um amigo com um computador velho. Exatamente. Olha onde ele está hoje. Agora você vai ficar com essa cérebro de amêndoa, para não falar outra coisa? Se você pegar, por exemplo, na parte de alimentação, né, as grandes marcas, né, você pega, por exemplo, aqui em Campinas, tem uma rede de bolo, né, que chama Casa da Sobremesa. O bolo deles é maravilhoso. A mulher começou fazendo bolo na cozinha da casa dela, e ela morava numa casa muito simples, bem pequena, entendeu? E ela começou fazendo os bolos, hoje ela é gigante, entendeu? A Cacau Show, né, para a gente falar aqui a Cacau Show a mesma coisa, eles começaram na cozinha da casa deles. A Casa do Pão de Queijo, a mesma coisa. Então, assim, é exatamente isso que nós estamos... Por que nós falamos tudo isso, né, Mara? Para isso. Para que o empreendedor entenda que ele começou pequeno, mas ele vai ficar grande. Mas para ele ficar grande, ele precisa entender de processos e de pessoas, porque ele depende do processo para a empresa dele crescer e ele depende das pessoas para fazer o processo acontecer. Exatamente. Né? Então, é exatamente essa mensagem, né, que a gente deixa aqui, né, que o meio utilizado para desenhar as atividades na organização você tem que orientar, treinar, acompanhar os seus colaboradores na criação dos processos. O dono ele tem que estar ali junto, né? Sempre teve aquela parábola que o pessoal diz: quem engorda o porco é o olho do dono. Mas isso não quer dizer que você vai ficar ali dentro o tempo todo, mas que você vai ter o controle, você tem que saber o que está acontecendo dentro do seu negócio, né, Mara? Sim, isso com certeza. Com certeza, Cássia. Então, e quanto mais você se envolver, mas eu sou funcionário, faça o seu melhor dentro da sua área. Sim. Desenvolva, busque saber. Eu vou dizer uma coisa, Cássia. Muitas vezes na minha vida, quando eu era funcionária, os patrões não queriam me dar os treinamentos. Muitos treinamentos eu paguei do meu bolso. Eu também. Muito. Eu não esperei ninguém, não. Não, o dono da empresa não paga, não vou fazer. Colega, hello,
Quando você sair da empresa, o conhecimento está na sua cabeça, não tem um chip. Você vai tirar e falar, você pagou o treinamento, está aqui o chip. Fica para você o conhecimento. É seu, você vai levar. Então, faça por merecer. Não quer pagar? Não tem problema. Eu negociava, teve treinamento. Hoje, eu tenho um curso online de cargos e salários, se você tem uma empresa maior e quer fazer, onde eu mentoro e ensino você a implantar. Esse curso eu não podia pagar na época que eu fiz. O que eu fiz? Negociei com a empresa, eles parcelaram no meu salário e hoje é um treinamento que eu vendo online, eu ensino outras empresas a fazerem. Virou um negócio para mim. Sim, exatamente. Então, assim... Eu, por exemplo, também, eu posso falar para você, tá? Que de todas as formações que eu tenho, todas as especializações que eu busquei, todos os treinamentos extras curriculares que eu fiz, nunca nenhum local que eu trabalhei pagou. Nunca. Mas eu nunca deixei de fazer. Né? Então, exatamente, porque você sabia onde queria chegar, né? Exatamente. Olha a estratégia aí de novo. Exatamente, entendeu? Porque eu sempre olhei, peraí, eu vou conhecer, mas o conhecimento é meu, né? Porque eu cresci ouvindo que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Então, exatamente, você não tem que ficar preocupado. Se você tem um projeto, se você tem ali uma carreira, não, eu quero ter carreira, sei lá, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, e você está numa empresa e a empresa não te dá essa condição, vai você, entendeu? Coloca isso ali na sua programação e faça, porque o conhecimento ele é da pessoa que vai lá fazer, não vai ficar para a empresa, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito, muito, muito importante. E a gente precisa entender esse elo, né? Esse elo entre processos e pessoas, né, Mara? Que é um elo, é o que liga a empresa e faz as coisas acontecerem mesmo, né? A gente falou bastante aqui de como funciona, que o pequeno empreendedor ele precisa abrir, né, os olhos aí e entender que ele é pequeno, mas ele também tem que olhar para fora e ver que as empresas grandes hoje eram pequenas e que elas chegaram onde elas chegaram porque elas tiveram planejamento, elas olharam para o processo, tiveram que refazer milhões de vezes os seus processos, né? Nada é quadrado, né, Mara? A gente não... Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas... então quer dizer que eu vou fazer essa mudança e ela vai ficar e é o que vai fazer eu crescer? Não, é o primeiro passo só. Você vai ter que redesenhar e redesenhar e redesenhar até que você consiga encontrar um caminho, só que esse caminho vai começar e, de repente, você vai ter que melhorar ele também, né, Mara? Exato. É isso mesmo. É perfeito, Cássia. E é o que a gente colocou aqui. Nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de empresário, nós estamos falando da importância do empresário enxergar que ele precisa ter processos bem estruturados, que ele precisa ter pessoas bem treinadas, que ele precisa valorizar as pessoas, que ele precisa valorizar o caminho que a empresa dele vai fazer para chegar onde ele quer. Mas a gente fala também que o funcionário, o colaborador, precisa olhar para si e precisa buscar fazer o melhor para ele também saber onde ele quer chegar. Você, como funcionário, também precisa saber onde eu quero chegar, o que eu quero ser, para onde eu quero ir. Porque enquanto você não souber isso, você vai estar naquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, e aí, colega, pode ser que a vida te leve onde você não quer ir. É igual o gato fala no filme da Alice, né? Do País das Maravilhas, quando ela chega lá na bifurcação, ela pergunta, para onde eu vou? Aí ele fala, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Aí ele fala, quem não sabe, qualquer caminho serve, né? E aí esse qualquer caminho serve, sem planejamento, sem processo, sem você entender para onde vai, não tem jeito, né, Mara? Não tem jeito. E é importante também, né, que a empresa, né, o empresário, ele entenda que ele precisa ter um olhar humanizado para o seu colaborador. Com certeza, né? Cara. Com certeza. Porque ele tem que entender que aquela pessoa ali é um ser humano, que ela tem vida e que ela tem sonhos, né? E ela está ali contribuindo com o sonho dele. Então, é o que você falou, investir no colaborador é importante, sim.
Ouvir o colaborador é muito importante, porque é ele que executa a tarefa, então é ele que vai trazer, né, aí para o gestor todas as dificuldades e todas as questões que acontecem no dia a dia, né? Aquela coisa da liderança, seu mestre mandou, isso aí ficou para trás faz muito tempo, apesar de a gente ainda encontrar muito isso aí no campo, né, Mara? Sim, infelizmente sim. As pessoas só vão aonde mandam, né? Ah, vai por ali, vou. Ah, não, não é ali, é lá, vai. Então, assim, tem uma mudança de mentalidade acontecendo. A gente tem uma geração mais jovem que está vindo com uma pegada muito empreendedora. Sim. Tem também aqueles que estão inertes no caminho, meio que dormindo ainda e precisam acordar. Verdade. Né? Tem muitos que estão ainda. Parece aquele sapinho na água quente, né? Está acostumando com. E aí não se mexe. Exatamente. Mas existe muito empreendedor, existe muita. Tem uma garotada aí que eu tiro o meu chapéu, viu? Que eles vão à luta, eles querem fazer, eles querem acontecer, e não dá de um jeito, tenta de outro, e vão chegar lá, vão chegar lá. E é isso que as empresas precisam abrir os olhos, né? Elas precisam trazer essa inovação para dentro do negócio e entender que eles vão ter que enquadrar essa nova cultura dentro da empresa, né? Porque, por exemplo, não adianta você contratar um jovem desse e você começar a querer colocar barreiras nele, tudo, né? Deixar tudo muito quadrado, ele vai pegar o banquinho dele e ele vai embora mesmo, ele não vai ficar, né? Porque ele quer crescer, ele quer desenvolver. Então, as empresas precisam abrir hoje os olhos e entender que as inovações estão aí passando por cima da gente como uma enxurrada, como eu sempre falo, né? E tudo isso tem que ser integrado, é o elo de ligação entre tudo, né, Mara? Exatamente, é o elo de ligação entre tudo. Para mim, como eu falei no início do nosso webinar, para mim, processos e pessoas são os dois pilares de sustentação de uma empresa. Exatamente, exatamente. É o que eu sempre coloco nas minhas consultorias, né? Eu tenho algumas estratégias que eu uso quando eu vou prestar uma consultoria. Às vezes eu fui fazer uma consultoria industrial, né? Agora, no final do ano passado, e aí o que eu primeiro trouxe as pessoas, eu falei, vamos entender como está tudo funcionando, vamos entender. Não, mas eu quero que você quero que você fala para mim qual máquina nova que eu tenho que colocar aqui. Eu falei, não, peraí, não é assim. Não adianta, você pode colocar, é o que eu falei no começo do nosso webinar, você pode colocar a máquina da maior tecnologia. Se você não tiver o seu processo desenhado, se as pessoas que fazem parte desse processo, se elas não souberem como conduzir isso, não vai adiantar nada você colocar uma máquina Mega Blaster fantástica aí, né? Então, o empreendedor ele precisa abrir os olhos e olhar para as coisas dessa forma. E foi por isso que a gente criou Gestão na Medida, né, Mara? Então, a gente montou essa parceria aí de várias mãos, não tem nem como eu falar que é só de 4 mãos, porque, né, tem mais de 4 mãos aí nesse processo. E uma maneira da gente agradecer a todos que ficaram aqui na live com a gente até agora. O pessoal, a Bianca, acho que vai disponibilizar o link do grupo de WhatsApp do Gestão na Medida, para que quem, né, assistiu essa live aqui possa entrar para o grupo. Lá a gente está colocando bastante informação, a gente vai disponibilizar lá no grupo também o link da comunidade do Gestão na Medida, para que você possa entrar, para que você possa vir para esse mundo de inovação, para que você possa buscar conhecimento e criar músculo emocional, músculo de conhecimento, para que você realmente possa conduzir ao seu negócio e aí virar como uma Microsoft hoje, né? Uma mega empresa, né? Que também começou pequena, ou uma Amazon, né? A gente tem aí vários e vários exemplos aí de empresas que hoje são potências e começaram aí de uma maneira bem rústica, né? Exato. Perfeito, amiga. E eu convido também todos vocês que estão assistindo ao vivo ou que vierem a assistir depois de gravada,
para entrarem no grupo. Você tem uma empresa, é MEI, é microempreendedor, vem para o nosso grupo, coloca suas dúvidas lá, pede ajuda. Ah, não sei fazer um organograma, não entendi direito como que faz um mapeamento de processo, o que é isso. A gente vai estar lá para te ajudar, para te dar informação, para mostrar para você. De repente, uma pergunta sua pode virar um outro webinar, onde a gente explique mais coisas. Então, entra lá que vai valer muito a pena. O nosso papel, tanto no grupo de WhatsApp quanto na comunidade, é ajudar você, empreendedor, a passar por essa fase que nós vamos passar agora nos próximos anos aqui no Brasil, de marolas, né? Para a gente aprender a surfar na onda aí e ir longe, e mais longe. Exatamente. Acho que a Bianca está por aí, Bi. Sobe o link aí do grupo do WhatsApp para o pessoal no chat aí, para que o pessoal possa acessar lá. E quem entrar aí no grupo que estava aqui na live vai ganhar um presente, né, Mara? Mas só vai saber se entrar no grupo, né? Exatamente, só vai saber se entrar no grupo. Só vai saber se entrar no grupo. Então, assim, gente, olha, muito obrigado, Mara. Obrigada por você disponibilizar aí do seu tempo, né? Imagina, Cássia, eu que agradeço. A gente vir aqui falar um pouquinho para o pessoal sobre processos e pessoas. Eu acho, como você disse, é o pilar de uma empresa, né? Você pode ter o melhor produto, se você não tiver processo e não tiver pessoas engajadas, não vai funcionar. Então, a gente encerra aqui o nosso webinar. Eu agradeço mais uma vez a Mara pela presença. Bianca, será que ela está aí? Lá na Itália já é que horas? 8, 9, 10, já é meia-noite na Itália, né? A nossa parceira está lá na Itália. Ou o Pedro, se puder colocar o link aí para o pessoal, para que eles possam entrar no grupo, para que eles possam também ganhar o presente, né? É isso aí. Vamos lá. Cadê a Bianca, Mara? Vamos lá, vamos ver se ela está por aí. Vamos ver se a gente acha ela aí para que ela possa acessar aí. Mas tudo bem, se ela não conseguir colocar, esse vídeo vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. Vai estar também depois no canal do Gestão na Medida. E na descrição a gente vai colocar o link do grupo do WhatsApp para que vocês possam acessar. Exatamente. E possam entrar lá e pegar o seu presente e também entrar na comunidade para que você possa aí também ter bastante informação. A gente vai ter bastante compartilhamento, né? A gente vai fazer rodada de negócio. No meio do ano vai ter uma imersão presencial maravilhosa. Uau, essa vai ser a melhor de todas, hein? Essa vai ser imperdível. Para quem é empresário, vai ser imperdível. Vai ser um negócio surreal. Mas olha, gente, a Bianca, como ela está na Itália, são 4 horas de diferença, agora lá é mais de meia-noite. Mais de meia-noite. Então, a gente vai deixar um recadinho para ela no WhatsApp. Até amanhã de manhã, isso aí tá para vocês. E aí a gente manda o link para vocês aí, a gente põe nas redes sociais, a gente põe no WhatsApp para quem está para quem está na minha rede de contatos ou na rede de contato da Cássia. Lembrando para vocês entrarem aqui, porque vai valer muito a pena. O presente é muito legal e o assunto lá também, olha, é fantástico. Se você quer aprender, se você quer crescer, quer ir para o próximo nível, entra no grupo com a gente. Então, olha, pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos. E, compartilha esse vídeo com todos que você sabe aí que tem empresa, com gestores. A pessoa não precisa ser dono da empresa, né, Mara? Ela pode fazer a gestão de algum negócio, ser gerente, ser responsável por alguma coisa. Então, compartilha esse vídeo lá no meu canal. Já tem outros vídeos no canal do Gestão na Medida também. Segue a gente, se inscreve lá no nosso canal. Como é que fala, Mara? Aciona o sininho, né? Isso, aciona o sininho, é isso mesmo. Porque nós estamos fazendo webinários toda semana. Toda semana. E a gente vai ter agora, semana que vem, um webinário maravilhoso, que vai ser 3 dias. Uau! Uau, vai ser muito bom. Que é o nosso parceiro aí no projeto Gestão na Medida, que ele vai falar sobre finanças. Então, e é gratuito, gente, não pode perder. Então, compartilha aqui esse vídeo com todo mundo, se inscreve lá no nosso canal, que vocês vão ter aí muito conhecimento. É isso aí. Mara, obrigada, querida. Um beijo no seu coração, viu, pessoal? Para você noite. Também. Obrigada. Tchau, tchau.